Um espelho fica em equilíbrio quando preso a uma parede, como mostra a figurinha. Assinale a alternativa que melhor representa as forças que atuam nesse espelho. Olá, pessoal! Sou eu, Bruno Fernandes, BF, seu best friend da física. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui. Tenho certeza absoluta que aqui é o melhor lugar para você aprender, que aqui a gente aprende exercitando. E aqui a gente tem uma questãozinha clássica, uma questão envolvendo aí o equilíbrio de um corpo, né? A gente está vendo questões sobre estática. Então a gente tem aqui um espelho. Esse espelho, ele está preso por um fio que está na horizontal e esse fio está preso na parede e, obviamente, o espelho está encostado aqui também na parede. E ele pergunta para a gente qual a alternativa que melhor representam as forças que estão atuando no espelho. Então essa questão é muito boa porque ela é pegadinha. Uma força aqui que o pessoal coloca que acaba errando. Bom, a primeira força que atua em todos os corpos é o peso, né? Então isso aqui não tem muito mistério, né? Eu vou fazer aqui, vou dar uma isolada aqui no espelho. Ó, o espelho grandalhão aqui, ó. Tá? Então, claro, peso, né? É a força da gravidade, né? Como a gente costuma chamar. É a força que a Terra vai fazer em todos os corpos e puxar todo mundo para baixo. A gente só não coloca o peso quando ele diz que o objeto tem massa desprezível, tá? Mas isso aí são situações bem raras de acontecer. Nas situações normais, você vai ter o peso. Então, o peso, como o espelho é uma coisa homogênea, vai atuar exatamente no centro de massa do espelho, que vai ser na metade do espelho, tá? Então, mais ou menos aqui a metade. Aqui essa é a primeira força atuando em cima do espelho, tá? Isso que a gente não pode errar, uma força mais do que comum, né? O peso é sempre para baixo, não importa a situação envolvida aí do objeto. Bom, mas aí a gente tem um fio. E aí, se tem fio, existe o quê? Uma força de tração, né? Você sabe que a força de tração é a força que uma corda, um fio, um elástico vai exercer em cima de um corpo, tá? Nesse caso, é muito fácil a gente descobrir para onde está a tração. A tração, ela está sempre aonde o fio está em relação ao corpo. Repara que o fio, ele está à esquerda do corpo. Então, a tração, ela vai estar para a esquerda, tá? Se o fio estivesse para lá, por exemplo, então a tração estaria para a direita. Se o fio estivesse para cima, a tração estaria para cima. E assim sucessivamente. Então é só você olhar qual a posição do fio em relação ao objeto, tá? Como no caso, o fio está à esquerda, né, do espelho, então com certeza essa força de tração vai estar para lá. Então a gente tem uma força de tração aqui. Força de tração, tá? Talvez essas duas forças aqui sejam mais triviais, né? Se a galera sabe razoavelmente física, isso aqui você enxergaria numa boa. Agora que vem a pegadinha do malandro, glu-glu e é essa, o seu fufu. Mas, tenho certeza que você não vai cair nessa pegadinha, que você tá aqui desesperando. Seu amiguinho que não viu, não comprou essa aula, com certeza vai cair na pegadinha do malandro. Muita gente pensa agora o seguinte, que a terceira força vai ser a força que a parede vai exercer em cima do espelho. Que seria o quê? A força normal, né? Muita gente acha que você teria aqui a força normal, e aí o cara pode até saber física, não. A força normal é a força que uma superfície faz em outro corpo, e a normal é sempre perpendicular ao cara que está fazendo a força, né? Quando você tem aquela questãozinha clássica de bloquinho, né? Você tem um peso, né? O peso para baixo. E aí você tem a força que o chão está fazendo em cima do bloquinho para ele não descer, né? A mesma força que a cadeira está fazendo agora no seu bumbum para você não cair no chão, né? Então a força normal ela é sempre perpendicular, ó, 90 graus com o objeto que fez a força, que no caso é o chão. E aí, por exemplo, se a gente tem um plano inclinado, né, onde o plano agora está torto, a normal agora também se inclina de acordo. Normal vai se inclinar, porque ela tem que ser perpendicular ao plano. E assim sucessivamente.
Se você estiver num globo da morte, por exemplo, e a motocicleta está lá em cima, então nesse caso a força normal vai estar para baixo, porque o plano está aqui, e a força normal é sempre perpendicular ao plano. Beleza, tá certo. E aí você poderia colocar aqui a normal, né? A normal aqui no caso, como o plano está em pé, né? Que a parede está em pé, então a força normal, a parede estaria empurrando o objeto para lá, o espelho para lá, com a força normal perpendicular à própria parede. Sem dúvida, essa força normal existe, tá? Só que muita gente marcaria isso como resposta, que seria a letra B. Não, letra B não. Letra A. Você teria uma força para cá. Mas não é essa a resposta. Ah, meu Deus, Befinho. Como assim, Befinho? Não é a resposta? Oh my God! Porque olha só. Quer ver que isso não é a resposta? Porque isso aqui envolve um teorema muito importante na estática, que é o teorema das três forças. Se eu tenho três forças atuando em cima de um corpo, e eu vou ter três forças aqui, sabe por quê? Porque uma é a força que a Terra faz em cima do espelho, outra é a força que a corda faz no espelho, e a terceira força que vai atuar em cima do espelho é a força que a parede faz no espelho. Então, se eu tenho três forças, tá? Essas forças têm que se cruzar. Certo? Quer ver? Olha só. O peso e a tração se cruzam? Se cruzam. Quer ver? Se eu esticar aqui o peso, ó, se eu esticar aqui, você vê que o peso e a tração vão se tocar. Tá? Não precisa ser exatamente o vetor. Posso esticar esse vetor, tá? Sem problema nenhum, como eu fiz aqui. Porque, em tese, esse cara aqui não está encostando nesse, né? O amarelinho não está encostando no azul. Mas se eu esticar o amarelinho aqui, eu encosto no azul, tá? E mesmo que o azul só viesse até aqui, eu posso também esticar o azul até se encontrar com o amarelinho. Posso fazer isso. Então, essa força que a parede vai fazer tem que cruzar esses dois caras. Isso que o teorema das três forças diz. Se essa força fosse única e exclusivamente para a horizontal, assim, ó, você vê que ela até cruzaria o peso, mas ela não cruza a tração. Sacou? Então, não posso ter um objeto em equilíbrio, quando eu tenho três forças atuando no corpo, essas três forças, elas têm que se cruzar. Tá? Então, a resposta aqui não pode ser essa, porque se só existisse essa força aqui, ó, eu esticasse aqui, ela cruzaria com peso, mas ela não consegue cruzar com a tração, porque na verdade ela é paralela à tração, né? Então nunca vai se cruzar. Então uma das respostas, a resposta certa, na verdade, seria isso aqui. Cadê? Deixa eu botar aqui um. A força que a parede faz em cima desse espelho, ela tá na diagonal para cima. Assim, ó. Tá? Vou chamar isso aqui de R, tá? Que é a resultante das forças que a parede vai exercer em cima do objeto. E aí, ó, se eu estender aqui, ó, pronto. Aí sim se cruza. Tá? Eu apontei, eu fiz essa diagonal exatamente já apontando direto para o ponto que esses dois vão se cruzar. Porque no teorema das três forças, as três forças têm que se cruzar uma com a outra. Tá? Mas aí você vai pensar, mas Befinho, peraí. Então a normal não existe? Existe. A normal existe. Só que aí, além da normal, existe o atrito. Né? A superfície não é lisa, completamente lisa, não é perfeitamente lisa, ele não falou isso. Então também vai existir atrito, porque a tendência desse espelho é escorregar para baixo, não é? Então o atrito é uma força que atua sempre contrário à tendência do movimento. Então tá aqui Fat. E a normal tá aqui, ela existe. Que bonitinha aqui, ó. Só que aí que tá. Quem é que faz a força normal? É a parede, né? A parede faz a força normal no espelho. Quem é que faz o atrito? Também a parede. A parede faz a força de atrito em cima do espelho. E aí sim, o somatório de Fat com a normal, ó, um vetor para cima, somado com um vetor na diagonal, ou desculpa, para a direita, vai dar um vetor na diagonal, que é a resultante. Tá aqui, ó. Somar isso com isso dá isso.
Porque isso aqui é a força total que a parede está fazendo em cima do espelho. E essa força total é o somatório de duas forças isoladas, que é a normal, que é a força de contato, e o atrito, que é a força que vai existir aí de arrasto entre as duas superfícies, tá? Então é por isso que não é só normal, porque sempre que eu tiver em um corpo atuando três forças, tem que obedecer o teorema, ou seja, as três forças têm que se encontrar em um ponto, tá? E aí, claro, essa resultante é a força total que a parede está fazendo em cima do espelho. Mas a força que a parede está fazendo em cima do espelho não é apenas a normal. É a normal mais o atrito. E o somatório da normal e o atrito é que te dá essa resultante aqui. Certo? Então a resposta certa seria a letra D de dado, né? Todas as outras você repara aí que não se encontraria, né? Depois faz como exercício, tenta ver as outras respostas que não vão se encontrar, esses três caras não vão se encontrar no mesmo ponto, tá? Então a resposta certa só pode ser a letra D de dado, tá? Letra D é a resposta. Isso, letra D. Show de bola? Então esse é o teorema das três forças, né? Uma questão belíssima para a gente começar a brincadeira, mostrando para vocês situação de equilíbrio, uma questãozinha teórica envolvendo esse teorema das três forças, que é pegadinha total, porque muita gente acha que só existe essa força normal para cá e marcaria isso como resposta. A gente acabou de mostrar que isso não é possível, porque os três vetores têm que se encontrar num ponto quando eu só tenho três forças atuando em cima de um corpo, é o teorema das três forças. Show de bola? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, continue com a gente, tem muita coisa ainda pra gente ver, e aí você tá no Desesperando, que é a melhor forma de aprender, que você aprende exercitando. Um grande beijo e até a próxima questão.